a mão no coração, então, vamos falar com Jesus agora, sempre com gratidão, muita, muita gratidão, porque Deus é bom. Oh, meu Deus, muito obrigada. Estar na tua presença, te servir é uma honra, é um prazer. Eu me sinto honrada em pisar neste altar, não mereço, mas tenho tido o privilégio de pisar aqui, de servir o Senhor. Tenho dado todos os meus anos na tua presença, falando do teu nome, engrandecendo o teu nome. E eu me sinto honrada em estar aqui, é um privilégio. E eu quero honrá-lo mais uma vez, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é grande, porque sem o Senhor não há vida, não há esperança. Se nós estamos aqui, temos vida, temos esperança, é porque o Senhor tem feito isso. Aliás, o Senhor fez isso quando foi na cruz, nos deu vida e esperança. Obrigada, eu te amo. O Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E toda pessoa que te conhece, que passa a te servir, que passa a andar nos seus caminhos, Senhor, tem a vida transformada. Passa a andar em paz, em segurança, passa a ter uma vida completamente transformada. É uma paz, é uma segurança, um equilíbrio, um controle. O espírito muda, a visão muda, a cabeça muda. Né? Tanto que nós ouvimos isso, essa renovação mental. Quando nós sofremos essa renovação mental, a nossa vida é completamente, meu Pai, transformada. E essa renovação mental acontece quando nós cremos no Senhor e mudamos o espírito e passamos a fazer uso da sua mente, a pensar como o Senhor, andar como o Senhor, a ter o Senhor como nosso modelo de vida, como referência, imitando o Senhor, pisando o Senhor nas suas pisadas. Isso é maravilhoso. Obrigada, obrigada, meu Deus. Eu peço, Senhor, que esse entendimento entre. Nós somos chamados para algo maior, para vivermos de forma mais elevada. Não como o mundo vive, mas de forma elevada. Como o Senhor disse para os fariseus, aliás, o Senhor disse isso para nós, que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós, então entendemos, os fariseus eram tão religiosos. Então o Senhor deixa bem claro, não, tem que exceder, não é religião, não é mundanismo, nem religião, é convicção. Estar no caminho certo, fazer as escolhas e mantê-las. Andar nas minhas pisadas. Oh, Deus, nos ajuda, nos ajuda. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que falamos, pensamos, fizemos, que tenha entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, passa do Teu sangue sobre nós, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do teu sangue sobre vidas, muda mentalidades, muda, meu Deus, a visão, tira, Senhor, as escamas dos olhos, renova mentes e corações aqui hoje. Senhor, ajuda cada um de nós, nos ajuda nessa caminhada. Nós precisamos ir para um nível mais alto, nós queremos sair dessa reunião mais elevados, mais crescidos, mais maduros, e ter esse entendimento de crescimento. Nós queremos crescer, contribuir, marcar, deixar um legado, tocar vidas, levar o teu nome, deixar claro que existe um povo de verdade, diferente, um remanescente, que não se curvou a Baal nem beijou, um povo diferente, que não se curva ao sistema, mas que vive de forma elevada.
Eu repreendo todas as setas do inferno, laços, armadilhas, todas as atuações demoníacas. Eu repreendo em nome de Jesus todo laço, toda armadilha, toda obra do inferno. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todas as atuações demoníacas no mundo espiritual para atrapalhar a nossa reunião, para roubar mentes e corações, para, Senhor, atrapalhar esse culto. Eu repreendo em nome de Jesus para dispersar mentes. Eu repreendo laços, armadilhas, setas demoníacas. Em nome de Jesus, passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre a igreja, sobre todo o ministério, todos os nossos templos. Meu Deus, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira desta reunião. Eu peço a cobertura do teu sangue, a tua misericórdia, a tua proteção, a manifestação do teu poder aqui, a unção, a graça, o favor. Senhor, assuma o controle do trabalho. Se o Senhor não estiver aqui, não tem sentido. Eu preciso da sua presença. Eu preciso que o Senhor fale. Não tenho competência. Eu preciso do teu Espírito dirigindo, conduzindo, se manifestando aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada por tudo. Abençoa-nos, Senhor, e assuma o controle do trabalho. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos ler Romanos, vamos começar com Romanos 1, 28. Além do mais, é muito importante, depois você pode meditar no capítulo inteiro de Romanos 1. Vou ler só essa parte que eu tenho muita leitura aqui. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Quando uma pessoa despreza o conhecimento, ela rejeita, ela está tendo acesso, ela tem condições de aplicar aquilo, ela tem acesso ao conhecimento. Mas ela simplesmente despreza, está aqui, ó, visto que desprezaram. Não é que eles não receberam, eles receberam. Mas eles simplesmente passaram por cima. Eu sei que tem que ser assim, mas eu vou fazer assim. O que aconteceu? O Senhor os entregou uma disposição mental reprovável. O que representa isso? É você ser levado pelo mal de uma tal maneira que não tem limite. Não tem limite. Simplesmente, uma disposição mental reprovável. Não tem limite para você descer. Que é o que a gente vê nesse mundo. À medida que as pessoas desprezam Deus, desprezam o conhecimento de Deus, com essa ideia de que certo e errado é subjetivo. Uma questão pessoal de escolha, uma visão pessoal, não é subjetivo. O certo e errado está muito claro dentro da palavra de Deus. Então, você vai ouvir o mundo dizer, não tem certo e errado. Tem sim. Tem certo, tem o que é certo e tem o que é errado, está muito claro na palavra. Não é subjetivo, não é uma questão de ponto de vista, nada disso. Você vai ouvir muito isso. Não, gente, não tem certo e errado. Tem. E a palavra, o livro sagrado, que não é um livro obsoleto, velho, é o livro sagrado, a palavra que se renova a cada dia, como está escrito, toda inspirada pelo Espírito Santo. Deixa bem claro, está muito, mas muito claro, o que é certo e o que é errado.
Então, eles desprezaram o conhecimento. Eles tiveram acesso, mas desprezaram. Você não quer? Ok, então, viva do teu jeito. E aí é onde você vê, as coisas não têm como... Quando você acha que não tem mais como piorar, piora um pouco mais. E aí, para praticar o que não devia. Tornaram-se, porque eles desprezaram, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Eu não estou gastando tempo em cada parte, mas é só você analisar. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, fofoqueiros, caluniadores, inimigos de Deus. Porque quando você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Quando você é amigo de tudo, você aprova. Ou, de alguma maneira, você está avalizando, você está daquele lado. Você é um inimigo de Deus. Insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. Você vê que o tempo todo, novas invenções. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família. Implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus. Passam por cima, não é falta de conhecimento. É que desprezam mesmo. Não quero saber. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vou ler na Almeida. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, vamos juntos, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, eu quero que você guarde isso aqui. Às vezes tem alguém aí dizendo assim, não, mas eu não faço nada disso. Mas você consente? Tem o pecado da comissão e da omissão. Você está na comissão, você está na omissão. Eu quero que você guarde isso aqui. Eu vou pedir para os meninos botarem esse vídeo. Coloca o vídeo para mim, filhos. Por favor. Tem dezenas de teorias sobre isso. Quantas identidades de gênero tem no Brasil, aproximadamente? Então, os pais achavam que era só gay, lésbica, travesti, homossexual, bissexual. Mas eles fizeram um congresso recentemente, depois estiveram lá no Congresso Nacional, e disseram que no Brasil estão catalogadas 70 identidades de gênero. Consegue entender isso? 70. 70. Hoje, se você for abrir um perfil no Facebook americano, lá já tem 56 identidades para você escolher. No Brasil, são 70 identidades catalogadas. E são as identidades mais estranhas possíveis, que a gente não consegue entender todas elas. E detalhe, as crianças estão conhecendo as 70. Aí os professores, os educadores em sala de aula estão dizendo o seguinte, você não é menino, escolhe uma das 70. Consegue entender a confusão? Consegue entender que os meninos e adolescentes estão confusos e por conta disso estão se suicidando? Estão se cortando, estão em depressão, porque nós estamos confundindo as crianças em suas identidades biológicas. É biologia. Por exemplo, bispo, vou lhe falar de uma das 70. Veja só, eles estão dizendo para nossas crianças que elas podem ser pansexual.
Você sabe o que é pansexual? Pansexual. Vou explicar para vocês, papai e mamãe. Seu filho de 12 anos já sabe o que é pansexual. Já aprendeu na escola. Pansexual é a pessoa que se relaciona com tudo e com todos. É a pessoa que tem relação sexual, que se apaixona por tudo e por todos. Nós temos uma mulher nos Estados Unidos que se apaixonou por uma árvore e está pedindo permissão para casar com a árvore agora. E eles mostram como exemplo do mais famoso pansexual brasileiro, o cantor de rock Serguei, aquele senhorzinho de idade já. Ele é considerado pansexual. O Serguei já deu entrevistas por aí falando que ele estava apaixonado, que ele estava se relacionando com uma bicicleta. Então, isso é o pansexual. Agora, o senhor veja a minha preocupação. Pansexual é o que se apaixona por tudo e por todos. Atrás de tudo está animais? Entenderam? Será que eles vão usar alguns termos, vão trocar alguns termos para dizer que o sexo com animais é identidade de gênero? Ah, então aquela exposição do Quer Museu foi coincidência? Foi por acaso? Não. Já estão falando de sexo entre homens e animais. E aqui quero dar um recado para o Brasil. O Canadá, em julho de 2016, já legalizou o sexo entre homens e animais. Procure no site jurídico. Em vários sites de notícias passou também. Então, daqui a pouco, zoofilia vai ser pansexualidade? Se apaixonar por tudo e por todos? E a minha outra preocupação, atrás de todo está a criança? Será que se apaixonar por criança será pansexualidade? Pedofilia vai ter outro nome? Percebam que a ideologia de gênero, ela é desastrosa. E nós temos que fazer a resistência a essa ideologia de gênero. Tem um projeto de lei lá no Senado que é para transformar a homofobia em crime de racismo. Olha, bispo, primeiro que gay não é raça. Eles querem transformar em crime de racismo. Então, se um pastor lê que a homossexualidade é pecado, porque na nossa Bíblia fala que é pecado, nós amamos os homossexuais, mas nós temos uma Bíblia. Esse pastor poderá ser processado por racista. E ele vai ser preso porque o crime de racismo ele é inafiançável e imprescritível. Temos uma outra proposta de lei no Senado, na Câmara, que é para transformar a homofobia em crime contra a humanidade. Como se fosse crime de tortura, tipo o nazismo. Consegue entender? Então, eles estão agindo, eles estão atuando de uma forma muito agressiva. E nós vamos precisar ter a nossa bancada para fazer o enfrentamento. A desconstrução de identidade e a desconstrução da família. E isso está sendo feito em sala de aula a partir de 3 anos. Deixa eu mostrar aqui uma imagem. A produção pode colocar. Olha esse livrinho aqui. O grande, maravilhoso livro das famílias. As famílias. Quando mostra a nossa família, olha como que é a nossa família. É um grupo de caipira. Olha a mãe torta, horrorosa, o pai caipira. Mas quando mostra a outra família, olha como a outra família é bonita. Isso para 3 anos de idade. Olha o papai gay como é bonitinho. Olha o tênis da moda do papai gay. Agora, olha a bota do papai hétero. É um caipira. Esse outro livro aqui, ó. Bem-vindo à família. Esse outro livro que eu vou mostrar agora para criancinhas de 3 anos. Veja só. Tá o menininho da família hétero mostrando o papai e a mamãe. E o menininho da família alternativa mostrando os seus 2 pais. Observe as 2 crianças. O menininho da família hétero tem carinha de bobo. E o menininho da família alternativa tem carinha de inteligente e descolado. Em um livro, os nossos meninos são caipiras, no outro é bobo, nerd e retardado. É assim que eles estão mostrando para a criança, que a família tradicional é coisa feia, é coisa do passado, é coisa superada. As famílias alternativas é o legal. Consegue entender até onde vai a intenção deste povo? Lá na primeira infância. Lá, começando com as crianças. E indo para a adolescência, e aí vai para a televisão, para o jornal, para a rádio, vai para tudo. Eles ocuparam todos os espaços. O Congresso Nacional ainda pode ser o lugar da resistência. Inventam maneiras no 30. Inventam maneiras de praticar o mal. Inventam maneiras. E o que eu pedi para você? Vamos repetir. Ó. Não somente as que fazem, mas também consentem aos que as fazem.
o que acontece com a igreja? Igreja, na Bíblia, a igreja do Senhor é a coisa mais forte que tem no mundo. A palavra de Deus apresenta o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, com uma maior potência. Tanto que ainda a Bíblia fala de a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Imagina tantos justos. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, a Bíblia deixa bem claro o quanto a igreja é forte. A igreja foi dado um poder para a igreja. Agora, foi dado muita coisa. A igreja tem possuído, a igreja tem assumido o seu posto. A igreja tem se posicionado. Não, não tem. Não tem porque, quanto mais o tempo passa, o que eu observo concessões têm sido feitas. Muitas concessões. Uma abertura para o mundo. E os crentes, de repente, não estão percebendo que estão sendo levados. Exatamente, estamos nos acostumando. Porque você vai ouvindo uma coisa, ouvindo. Eu me lembro de uma vez eu estava em Israel e no Museu do Holocausto, e o guia falou, eu vou esperar aqui do lado de fora. Eu disse, por que você não vai entrar? Ele falou, porque eu não quero me acostumar com o que eu vou ver aí. E se eu entrar, muitas vezes eu vou me acostumar, e eu não quero me acostumar com isso. Isso tem que continuar tendo o impacto que teve a primeira vez. Mas se eu continuar vendo, não vai ter mais esse impacto. E a verdade é que quanto mais as pessoas elas assistem TV, coisas que não acrescentam, e elas ouvem pessoas, e elas se envolvem com isso, e começa a ficar tudo natural, tudo normal, e tudo bem, e vamos deixar para lá. E aí tem um grupinho de evangélicos que quando você prega com o que a Bíblia manda, vem mais amor, por favor, uma hipocrisia danada, porque, na verdade, estão sendo confrontados, querem a porta larga. E o povo de Deus não pode aceitar a porta larga. O povo de Deus não pode negociar. O povo de Deus não pode fazer concessões. O povo de Deus precisa estar na posição que foi colocado. Como um povo forte, um povo de visão, um povo determinado, um povo que faz uso da sua autoridade, não um povo covarde. Os primeiros a serem jogados no lago de fogo e enxofre são os covardes. Para ser crente, exige realmente coragem. Porque você vai ter que aprender a dizer não, você vai ter que se posicionar, você vai ter que sair da sua zoninha de preservação. Você tem que ter um posicionamento firme, porque o diabo não para e os seus instrumentos não param. E a igreja está calada, está quieta. Simplesmente. Não. Isso aqui não é problema meu. Como não é? Nós vamos ter que dar conta das nossas omissões. Porque eu posso me convencer de que eu não estou praticando, mas talvez eu estou consentindo. Não, bispo, eu não consinto. Quando você não faz nada e você pode fazer, você está consentindo. Eu quero que você guarde isso. Tem o pecado da comissão e tem o pecado da omissão. E quando uma pessoa é omissa, porque ela é covarde, porque o omisso é o covarde. Ele está vendo a casa cair. Ele está vendo que as coisas não estão
assim, descontroladas, mas por covardia, por medo do homem. O que a Bíblia fala? Que nós não devemos temer quem pode matar o corpo, mas quem pode lançar nossa alma no inferno. Então, em Isaías 5, ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Isso aqui está falando daquela ganância, de uma ganância tão grande, que não importa o que tenha que ser feito. Eu quero tudo para mim. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Há harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Está falando do quê? O vinho é alegria, embebedar-se, está falando dos hedonistas. O estilo de vida hedonista. O que importa é o meu prazer, é a minha satisfação, é a minha carne se alimentar. Eu não me importo com os atos do Senhor, com o que o Senhor fala, com o que diz a palavra. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Ai daqueles que estão presos à iniquidade e fazem uso do engano. Não importa quanto eu tenho que enganar. Ai dos que chamam ao mal bem, ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Vamos juntos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. É o que nós vivemos hoje. É o que nós vivemos hoje. E que essa educadora e advogada falou. É o que nós vivemos hoje. Para onde você vai, tem aquela minoria que quer calar a maioria. É o humanismo satânico, o politicamente correto. É a inversão de valores total. É pegar o que é mal e bater dia e noite para transformar em bem. Não preciso nem falar essas novelas nojentas. Tem séries nojentas. E o que é pior, crentes que assistem isso e não entendem que uma vez que algo entra, não sai, é substituído. E você não sabe o impacto que isso vai causar na sua vida, espiritualmente. É uma porta que você abre para o diabo. As pessoas não estão tomando conta, não estão atentas a essa mídia, a esse jornalismo parcial. E vão sendo levadas. Em todo tempo tem um discurso. Eles mudam de acordo com a conveniência. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver a mudança de acordo com a conveniência. Só que eles estão acostumados a tratar, principalmente as pessoas, mas vamos falar do nosso país, esclerosados e esquizofrênicos. Esse povo é tudo assim. Você já deve ter lido que eles costumam dizer assim, o brasileiro não tem memória. O brasileiro não tem memória. Eles zombam na cara do povo e o povo está lá. Você ouve uma coisa num tempo,
passa o tempo, de acordo com a conveniência, o discurso é outro. Mas como? O povo está esclerosado, é esquizofrênico. O povo nem vai lembrar. O povo não lê. O que dá para o povo? O povo come. O povo pega. Mas em nenhum lugar da Bíblia, o povo de Deus o Senhor deu essa ideia, essa visão para o povo de Deus viver. O povo de Deus não pode viver assim, sendo manipulado, controlado. O povo de Deus o povo de Deus é gente muito forte, que tem o poder de definir coisas. Mas como? Silencia. Como não se movimenta. Ah, deixa, não é problema meu. Oh, tudo bem, eu vou comendo o que me dão. Eu aceito tudo. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce do doce amargo. O que é ruim agora é uma maravilha. O que é ruim é defendido. E as pessoas não vão lá elas não se posicionam em cima daquilo. Os crentes que a palavra de Deus deixou claro, nos deu todo o respaldo, toda a segurança para nós agirmos. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Eu tenho a minha opinião. A sua opinião é a Bíblia. Pelo menos deveria ser. O nosso ponto de vista é a Bíblia. Você tem que pensar como a palavra pensa. Você tem que defender o que a palavra defende. Você tem que estar do lado daquilo que a palavra está. Não, porque eu tenho a minha opinião. É contrária à Bíblia? Você está fora. E quando nós expressamos a nossa visão bíblica, nós temos que segurar. Porque é o que nós acreditamos. E nós precisamos firmar com segurança, com coragem, naquilo que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Está falando de novo daqueles que só buscam prazer. Dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por suborno. Não importa o que é certo. Importa quanto eu vou ganhar nisso. O meu discurso muda mediante quanto vocês vão botar no meu bolso. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão, e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Eu não quero que o que está aqui no versículo 24 se cumpra na minha vida. Você pode rejeitar o que você está recebendo, mas eu não vou ser responsável pelo seu sangue, porque eu não te ensinei. Porque o nosso país está em decadência. Porque quanto mais o povo de Deus enfraquece, a igreja do Senhor enfraquece, mais a nação enfraquece. Assim sempre foi.
Em todo o tempo. E a igreja está muito fraca. Porque nós vivemos a onda da porta larga, do tudo pode, estamos na graça. Então eu posso fazer o que eu quiser. E não tem problema nenhum. E você sabe por que está desse jeito? A culpa é dos líderes. Das lideranças. Porque em todo o tempo, quando a nação afundou, a culpa era da liderança. A culpa sempre foi das lideranças. Porque nessa onda de consagrar pastor atrás do outro, para segurar pastor, para manter, para sei lá o quê, num crescimento desesperado para ter poder, para crescer, o que aconteceu? Gente despreparada foram colocadas nos altares. E o que aconteceu? Gente despreparada, não tem maturidade. Vai ensinar o que para as pessoas? E o que aconteceu? Um povo que vive vagueando, um dia está num lugar, outro dia está no outro, não tem um lugar para chamar de lar, não se estabelece em Deus, um povo desfocado, descompromissado, que só corre atrás de bênção. E veja bem, eu sou uma incentivadora a uma vida abundante. Mas, acima de tudo, eu te ensino a priorizar Deus. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E aí, nessa onda, não tem sido ensinado. Então, os valores que realmente são importantes têm sido deixados de lado. Porque não há ensino. O povo precisa ser ensinado. Se ninguém ensina, como é que vai saber? Tem coisa que você nem sabe que está lá na Bíblia, porque você nunca leu, nunca te deram. E aí as pessoas, é por falta de conhecimento, que elas vão tropeçando e caindo. E se metendo em encrenca. E buscando condenação para a própria vida. Conhecereis a verdade, ela te libertará. Você tem que conhecer a verdade. Aí você faz a escolha. Se você quiser estar como em Romanos, rejeitar todo conhecimento, você está consciente. Você está indo para o inferno consciente. Não, eu sei que eu vou para o inferno. Claro que a pessoa não diz isso. Ela quer se convencer que no final vai dar tudo certo, mas não vai. Não vai não. Não vai não. Toda pessoa que morreu na face da terra, ela teve a oportunidade de ter ouvido pelo menos uma vez de Jesus. Então, lá no juízo, no trono branco, ninguém vai poder alegar. Mas eu não tive condições. Não, você tem, aqui mora num país, você tem condições, tem porta aberta, liberdade para ouvir a palavra. Continuamente, só dentro do nosso ministério, tem 4 reuniões no dia. Mas tem gente por aí que não tem. Mas assim mesmo, antes do espírito dele ser tirado, ele teve a oportunidade de ter ouvido pelo menos uma vez. E o que ele fez com o que ele ouviu? Ele jogou fora, muitos jogaram fora. Como muitos estão acostumados em ter a disposição, a palavra de Deus, e não valorizam. E com isso vão sendo levados ou pelo evangelho porta larga, cheio permissivo, tudo pode, não tem problema nenhum. A influência total influenciado por esse mundo. Quando Miqueias, há mais de 2.500 anos atrás, falou isso aqui que eu vou ler para você agora, cada parte aqui, a impressão que eu tenho é que ele estava falando para o Brasil. Porque cabe certinho no tempo que nós vivemos. Miqueias 2:1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal,
à luz da alva o praticam. Fala comigo, porque está no poder da sua mão. A pessoa maquina o que ela vai fazer, de dia ela põe em prática, porque ela tem o poder nas mãos. Ela tem o poder, ela tem autoridade. Ela vai lá e faz aquilo que é abominável. Estava falando para Israel naquela, né, Miqueias estava falando para Israel. Mas cabe exatamente para o nosso tempo. O que acontecia com as autoridades de Israel? Eles ficavam maquinando a iniquidade, o mal. Aí de manhã, eles, como tinham poder, eles eram as lideranças, eles estavam à frente. Eles iam lá e colocavam em prática. Porque eles tinham poder na mão. Então era assim que eles usavam o poder que eles tinham. Vamos continuar. Miqueias 3, 1 a 3. Então eu disse, olha o que Deus disse, usando Miqueias. Ouçam vocês que são chefes de Jacó. Jacó é Israel. Governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça. Mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Fala como se esses governantes, essas autoridades, tivessem literalmente comendo, como se eles fossem canibais, comendo o povo. Mas o sentido disso era o nível de exploração. O nível de exploração era altíssimo. Eles estavam arrancando, assim, era como que, literalmente, a pele do povo. Era como? Deus tratou dessa maneira. É como se vocês arrancam a pele do meu povo. Vocês estão arrancando o couro dele, do meu povo. Olha a maneira que vocês estão governando a nação. A nossa nação é a que mais paga imposto. Eu fui uns anos atrás visitar alguém no hospital. Por onde eu fui passando, isso eu vi. Ninguém me contou. Além das macas lotadas e gente em colchonetes no chão, tinha defuntos. Em macas jogados nos corredores. Eu vi. Era um lugar, assim, ali era o inferno. Ou a porta, a sala, antessala do inferno. Com certeza, a antessala do inferno. A antessala. Nós fazíamos trabalho em instituições e evangelismo na rua. A quantidade de pessoas vivendo de forma assim, miserável, é uma coisa absurda. Porque tudo, não é falta, o nosso país, qualquer coisa que você botar no chão dá. É uma terra incrível, fértil. Tem dinheiro. E não tem pouco. Só que é você imaginar um copo com furo. Tudo que você botar lá dentro vai vazar. Que é o que acontecia com Israel. A corrupção era tão grande, a mentira e o engano eram absurdos, que a nação estava assim. Mas por quê? Estava no chão. Mas por quê que tinha esse tipo de governante? Porque também o povo espiritualmente estava distante de Deus, fraco. Não estava se posicionando como povo de Deus.
e, consequentemente, estavam nas mãos de governantes inescrupulosos, sem temor algum. Miqueias 3:11. Os seus chefes dão as sentenças por presentes. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Na NVI diz: seus líderes julgam sob suborno. Legislativo, judiciário, executivo, tudo farinha do mesmo saco. Os três poderes estão no mesmo nível de corrupção. No mesmo nível. E sabe o que é pior? Isso se estendeu também. Sacerdotes, a igreja. Isso falando agora da religião em geral. Pende para o que é conveniente. Visam, ensinam visando lucro. Seus profetas adivinham em troca de prata. Eu te dou uma boa profecia, você me paga, recebo pagamento em prata. E assim, e ainda se apoiam dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá, está tudo certo. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas não está não. Não está não. Miqueias 7:3. Olha isso aqui. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Falando para as autoridades. O príncipe inquire, o juiz se apressa a recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Na NVI, com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Prende, solta, você fica perguntando, mas peraí, a lei diz o quê? O que é conveniente? Na verdade, não importa o que diz a lei. Importa o que é conveniente para mim, como eu quero interpretar a lei, quanto eu ganho para interpretar. Quem está entendendo? Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. Vamos ler juntos. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Diga todos. De novo todos. De novo todos. Tramam em conjunto. Isso não mexe com você? Hã? Isso faz ver? É uma trama. Todos tramam. E muitas vezes a religião, como eu li no de cima, está junto. Miqueias 3:5. Assim diz o Senhor aos profetas, aqui ó, agora estava falando para os governantes, agora vai falar para os líderes religiosos, vai falar para a religião. Assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, dá comida, proclamam paz. Eles dão a eles um tipo de comida, é o alimento, a palavra, é o pão, a palavra é o pão, para mastigar. Mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca.
Vai ter uma guerra santa se você contrariar. Se você for contra, tem maldição. É uma guerra santa, meu filho. O pau tora para o seu lado. Quem está entendendo? Miqueias 7,6. Com toda essa bagunça, afeta o quê? Fala a família. Porque qual é o intuito do diabo? Destruir com a família. Porque se a família enfraquece, o Estado enfraquece. O mundo enfraquece. Então qual é a luta do diabo? Destruir o padrão de família que Deus instituiu. Enfraquecer a família. Com, assim, todo tipo de situação. E o divórcio. Cada família que se divorcia, cada casal que se divorcia. Um ponto para o mal. Família fraca. Nova geração fraca. Perdida. Miqueias 7,6. Pois o filho despreza o pai. Que é o que a gente vê. Os filhos estão desrespeitando os pais. A filha se rebela contra a mãe. Muitas filhas são inimigas da mãe e a mãe da filha. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Está uma guerra. As famílias estão desestruturadas, só brigando, uma bagunça. Você vê que a cada dia mais crianças nascem, homens. Os homens, se você for no Oriente, por exemplo, no Egito, não existe isso de um homem ter um filho e não assumir. Aqui o homem faz um filho, levanta voo, vai embora, não quer nem saber. E aí você vê um descontrole, uma mulher que tem. Você acha que Deus planejou que uma mulher tivesse 3, 4 filhos, um de cada pai? Você acha que Deus planejou que a cada dia mais crianças tivessem vindo ao mundo, estão vindo, mais crianças estão nascendo, sem estrutura, sem condição nenhuma, porque ninguém se preocupa com isso. Ninguém se preocupa com isso. Queridos, dá uma bolsa de R$70 ou de R$90, isso é manter o povo cativo numa falsa ideia de que algo bom está sendo feito por essa pessoa. Mas algo bom que é feito, o que é bom para as pessoas, elas terem condições de construir uma vida digna e não ser mantida como um eterno miserável. Como um eterno miserável. E se eu for entrar nesse assunto, ele tem assunto. Isso é engano. Nunca uma nação vai ser forte assim. Uma nação é forte quando primeiramente tem educação de qualidade. Com base na palavra de Deus. Não fora da palavra de Deus. Com base na palavra de Deus. Que obsessão em ensinar sexo para as crianças na escola. Isso é para o pai e a mãe fazer. A escola é outro assunto. Quer estudar anatomia, etc. É outro assunto, é outra história. Mas é o quê? É o plano do diabo para corromper lá na tenridade. Para destruir mesmo, com tudo que Deus, com a visão, com o padrão que Deus estabeleceu. Que é a palavra de Deus, é o padrão que nós temos que seguir. É a palavra de Deus. Miqueias 2:11. Se um mentiroso e enganador, olha isso aqui. Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para
para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada. Ele será o profeta desse povo. Já naquele tempo, prega para esse povo prazer, você pode tudo, não precisa se negar nada. Você ganha o povo, você vira profeta dele, você vira líder dele. Vamos ler comigo. Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Quem falou isso? Deus. Deus disse, esse povo está tão perdido que eles não conseguem ter discernimento do que é mentira, engano. E qualquer um que chegar e dar o que a carne desse povo quer, vai se tornar o líder deles, dessas pessoas. Vai se tornar o líder desse povo. Dá lá, pregou fartura de vinho e de bebida fermentada. Quer dizer, prazer, você pode o que você quiser, faça o que você quiser. Só prazer, o estilo de vida hedonista, não se negue nada. Vai virar profeta desse povo. Porque o povo já, lá nos dias de Miqueias, o povo já é, aqui ó, se um mentiroso e um enganador. Às vezes o mentiroso, o enganador está ali, diante de você. Mas é conveniente dar atenção. Está tudo, a mentira, o engano, a falsidade, tudo que não presta está ali na cara. E é uma cegueira colocada pelo próprio diabo, que a pessoa não vê. Deus falando. Agora vamos analisar Miqueias 6, 1 a 16. Ouçam o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. É como se ele chamasse os montes. Eu quero essas testemunhas aqui agora para ver a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra. Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Ele fala assim, na Almeida, lê comigo, fala comigo. Ó meu povo, ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. O povo, o Senhor disse, o meu povo está enfadado de mim. Ó o amor de Deus. Mas me responda, o que eu te fiz? Aí ele entra, ó. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. O Senhor começou a lembrar o que ele tinha feito pelo povo. Porque as pessoas esquecem o que Deus fez por elas. Eu tirei vocês da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Quer dizer, não foi falta de uma boa liderança nesse tempo. O meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Aí você tem que lembrar, lembra lá. O rei de Moabe, Balaque, pagou para Balaão amaldiçoar. E Deus disse, você não pode amaldiçoar esse povo, porque é um povo abençoado. E, no final, foi obrigado a abençoar 3 vezes. Então, o Senhor estava lembrando, lembra? Vocês saíram mais abençoados daquela situação. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal. Foi de quando eles saíram
lá da escravidão até chegar na terra prometida. Então, assim, do começo ao fim, olha aqui, ó, recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Eu cuidei de vocês do começo ao fim. Eu tenho sido o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu cuidei de vocês do início ao fim. Vocês não viram como eu cuidei de vocês? Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Agora o povo pergunta. Não, peraí, então como? O que eu tenho que fazer? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? O que o Senhor quer? Parece que nada é o bastante. O que o Senhor quer mais, Deus, de mim? Algumas pessoas, quando o tempo fecha, elas... O que o Senhor quer mais, Deus? E aí vai, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me matar. O Senhor deu a resposta. Olha a resposta de Deus. Eu amo isso aqui. Coloca o óculos pretinho, sabe? Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Ele já mostrou para você. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande em humildade com seu Deus. Ele já falou para você. Não vem fazendo drama, não. Com preguiça, não. Ele já falou para você, vamos juntos. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Então vamos, pratique a justiça. Ame a fidelidade. Diga, não apenas ser fiel, tem que amar a fidelidade. E a fidelidade aqui também está beneficência, misericórdia. E vamos juntos, e ande humildemente com o seu Deus. Humildemente com o seu Deus. E o que é humildade? Ouvir a Deus, é dar importância à voz de Deus, é dar credibilidade à voz de Deus. E você mostra que você dá credibilidade quando você vai lá e faz o que Ele mandou você fazer. A voz do Senhor está clamando a cidade. É sensato temer o seu nome. Ouçam, tribo de Judá e assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Não tem um monte de gente enriquecendo à base de iniquidade, de mentira, de falsidade, de suborno, de corrupção? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas? Eu vou ler novamente o 10. Ó. Não há na casa do ímpio tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Dá para funcionar quando só há mentira, engano, corrupção, suborno. Seja a área que for, no poder que for, no nosso dia a dia. Uma coisa mínima que você fizer, tem que ser dentro da verdade. Você é mecânico, diz que trocou uma peça, mas mentiu, não trocou. Você vende comida, diz que botou não sei o que lá, o melhor lá, e não botou. Você está vendendo um produto e diz que é uma coisa e é outra. Você tem um mercado, você tem algo, e você
usa de balança desonesta? Seja o que for. Onde tem mentira, tem engano. Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês são violentos. Sabe o que é ser violento? Inescrupulosos, não importa o que tem que fazer para arrancar mais grana, dinheiro. O seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Tem mentira e engano para todo lado. Por isso, eu mesmo, ó Deus falando, os farei sofrer. E os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, vocês podem até estar aí, vive na desonestidade, rouba o dinheiro, está aí no poder, defende o corrupto, o mentiroso, o bandido, e pesa sobre o inocente, porque não importa, é a conveniência. Vai uma pessoa lá, está lá no poder, desvia o dinheiro, quantos casos de desviar o dinheiro da merenda? Criancinhas que só têm aquela refeição. Você vai para a saúde, o sujeito entrou lá, morre mesmo. É sabido. Eu tenho amigos médicos, eu tenho gente, eu não gosto de tocar nisso, mas isso aí é sabido. E as pessoas faltam educação, não pensam, são levadas por histórias que são fabricadas, enfim, por imagem, por ladainha, por carisma. Não busca saber a verdade. Mesmo os crentes, nem ficar que seria o certo, dizer, peraí, não tem salvador da pátria, não, a gente sabe disso, todos têm defeitos, mas peraí, eu não vou, alguém vai me dar um papelzinho, uma camisetinha, um negócio, eu vou lá e boto dou meu voto ali. Não, peraí, deixa eu saber quem está mais dentro do padrão bíblico, quem respeita a família, quem respeita as crianças, quem está mais preocupado com aquilo que Deus está preocupado. Nós temos cabeça, nós somos crentes, nós temos a Bíblia que nos ensina. Mas há tanta manipulação que se a gente não prestar atenção, podemos ser levados. Porque nós somos bombardeados, é na internet, é jornal, é TV, para todo lado. Para cegar mesmo, e levar você a acreditar em coisas que vão ser abomináveis. Mas nós não vai ser dado desconto, não. Não só quem pratica, mas quem consente, quem é omisso, quem passa por cima. É responsável sim, quando você põe no poder alguém que não teme a Deus de jeito nenhum, que está se lixando para a família, você é responsável pelos danos também. E se você não sabia disso até então, você sabe agora. Você sabe agora. Que será cobrado de nós sim uma postura. Ah, mas eu não sabia, ou não quis saber. Ou é conveniente pender para o que é cômodo. Ou eu estou com tanto medo do homem. Eu tenho tanto medo da gritaria dos tolos, como dizem Eclesiastes, que eu não quero me comprometer. Vocês aqui, ó, se eu for omissa, se você for omisso,
conivente com aquilo que Deus repudia, é repugnante para Deus, você acaba trazendo esses mesmos problemas para a sua vida. Porque é o que está aqui, ó. Por isso eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, continuarão de estômago vazio, vocês ajuntarão, mas nada preservarão, porquanto que guardarem a espada entregarei. Eu acho isso aqui tão interessante, porque olha aqui, ó, vocês plantarão, mas não colherão, espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite, espremerão uvas, mas não beberão do vinho. O Senhor está falando, ó, vocês vão ter um problema de insatisfação crônica. Vocês podem até roubar, catar, enganar, fazer uso de balança desonesta, mas isso só vai servir para a sua insatisfação, para um vazio, para um sofrimento na sua vida. E mais, você vai plantar muito, mas não vai colher não, você vai espremer muita azeitona, mas não vai ter azeite não, vai espremer muita uva, mas não vai beber desse vinho não, meu filho. Não vai terminar bem não. E essa palavra é para o nosso dia a dia, como nós estamos vivendo, de que lado da vida nós estamos, o que temos defendido, quem nós temos apoiado na vida. Vocês têm obedecido aos decretos de Omri e a todas as práticas da família de Acabe e têm seguido as tradições deles. Por isso os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Aí você vai falar assim, quem foi Omri e Acabe? Pai e filho. Omri foi pai de Acabe. Aí você tem que ir lá, vai lá em Reis, e descobre o que Omri fez. Ele andou nos pecados de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Aí a gente vai buscando. Jeroboão foi um líder que sucedeu, quer dizer, quem sucedeu foi o filho, mas em uma tribo. Nas outras tribos, as tribos do norte, que ele pegou, o Jeroboão, que eu ainda preguei ontem, ele esteve à frente delas. E aí, em Jerusalém, o filho de Salomão. Então, porque o Senhor havia prometido, por causa do pecado, tinha prometido para Davi, que nunca faltaria nenhum um descendente dele no trono. E nunca faltou nem vai faltar, porque Jesus é o descendente de Davi, então ele é o cumprimento da promessa. Mas não vou entrar nisso, vamos guardar aqui rapidinho. O Salomão, o Senhor fez as promessas para o Salomão, se você guardar, então, o Salomão não guardou. O que aconteceu? O Senhor então dividiu. Permitiu que Jeroboão fosse levantado, que era um mestre de obras, um cara que ninguém ia dar nada para ele, e o Senhor deu a ele o poder de governar. Deu a ele. E deixou uma tribo para o neto de Davi, por causa da palavra. E o Jeroboão começou bem e tal, de repente, olha o que uma pessoa, quando está no poder, quer saber quem é uma pessoa de poder a ela. Ele, quando estava no poder, ele perdeu o foco, perdeu a visão. Com medo do povo ir para Jerusalém e pender para a família de Davi, ele foi inescrupuloso. O que ele fez? Fez 2 bezerros, seguindo o exemplo lá de trás. Você vê que um pega do outro mesmo. Lá do Arão, agora ele fez pior, ele fez 2 e colocou um em Dan e outro em Betel e diz, aí estão os teus deuses, ó Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito, vão e adorem. E o povo que sabia muito bem que foi Deus que tinha tirado eles do Egito, simplesmente por causa do carisma de Jeroboão, a mentira, o engano, o que ele queria? Ele só queria poder, ele queria manter o poder, ele estava com medo do neto de Davi, ele estava só
morar em Jerusalém e pender para a família de Davi, para a dinastia de Davi, diz a Bíblia. Está escrito isso tudo que eu estou falando. Ele só, por medo do povo pender para o lado de lá, ele fez algo que na Bíblia é considerado assim a coisa mais terrível, junto com a família de Acabe. E o povo cegamente, cego, porque gostava de Jeroboão. E o que Jeroboão fez pelo povo? Enganou. Tinha lábia. Só isso. Lábia. Um bom discurso. Controlou o povo através da religião. Desde que o mundo é mundo. Tem pessoas inescrupulosas lutando para controlar as pessoas de alguma maneira. Seja pela religião, seja por uma ideia, seja o que for. A ideia de que as pessoas, é tão nojento, tão números, tão isso e aquilo, balela, conversa fiada. O nosso país hoje é um país quebrado, afundado na lama. O povo ia lá e adorava os bezerros, como se os bezerros tivessem tirado aquele povo da escravidão. Eles iam lá e se curvavam, ofereciam sacrifício. E a Bíblia diz que aquilo foi terrível. Deus tratou com Jeroboão, com a família de Jeroboão, com os descendentes de Jeroboão e com todo aquele povo de forma dramática, terrível. Os anos passaram. Omri, o pai de Acabe, andou nos caminhos de Jeroboão. Vem Acabe, faz pior. Casa com Jezabel. E transforma a nação num centro de idolatria. Pega e esfola o povo com impostos para manter profetas de Baal na nação do Deus vivo. Constrói um templo para Baal. Levanta altares em cada canto para Baal. Levanta uma quantidade imensa de sacerdotes para Baal e Astarote. E a nação se corrompeu. E o povo começou, eles botaram na cabeça do povo que a prosperidade da nação se dava por conta da bênção de Baal e de Astarote, principalmente a deusa da fertilidade. O homem de Deus sozinho que sobrou, porque a dona Jezabel matava os profetas quando ia contra ela, uma opinião diferente, partia para cima e matava mesmo. Ninguém podia ser contra ela, porque quem mandava lá era ela. O Acabe era um pau mandado, tinha coroa na cabeça, mas ela assinava por ele. E ela mandava matar os profetas sem dó nem piedade, porque ela não aceitava ser contrariada. Contrariou. Não pode contrariar. Não pode. O que aconteceu? Tudo isso que eu estou falando está escrito. Com detalhes que eu estou passando. O homem de Deus com autoridade foi lá e enfrentou Elias. E disse, pois não vai chover por 3 anos e meio aqui. Vocês estão dando honra para Baal e Astarote? Não vai chover, e só vai chover quando eu mandar. Eu amo gente assim. O homem de Deus foi lá e mostrou Deus para aquela nação. Teve a coragem de chegar e chamar o povo e dizer assim, cambada, vocês vão escolher quem vocês querem. Vocês querem Baal, bandeia para lá de vez. Mas se vocês querem o Senhor, busquem o Senhor. Mas aqui nós vamos ter a guerra dos deuses agora. Vamos ver quem é Deus vai se manifestar aqui. Vou dar oportunidade para os senhores profetas de Baal.
Está aí, à vontade, invoque Baal, que ele se manifeste. E lutaram, e se retalharam, e nada. E Elias lá, não, clama um pouquinho mais, que ele está viajando. Está escrito. Está escrito. Está escrito isso. Chama, clama um pouquinho mais, vou dar mais um tiquinho de tempo para vocês, que aí vocês clamam. Acho que ele está viajando. Mas se clamar mais forte, ele vai aparecer. Que nada. Ficaram ensanguentados e Baal, nada. Mas quando o homem de Deus veio, ele chega aqui. Psh, psh, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Restaurou o altar que estava quebrado. Pegou o sacrifício e botou lá. E para que ficasse evidente, ele falou, vou complicar o sacrifício. Traz uns jarros d'água aqui que eu quero encharcar isso aqui de água. Porque onde tem água, o fogo, como é que o fogo pega aqui? Hã? Como é que pega? Não pega. Não pega, ué. Molha uma lenha, taca água lá e tenta botar fogo. Estou falando demais? Então vamos complicar. E aí ele falou, Senhor, invocou o Senhor. Mostra que o Senhor é Deus. Fogo caiu, lambeu a água, recebeu o sacrifício. E o povo disse, só o Senhor é Deus. Agora, né? Uau! E aí o povo fica atrás de novela mexicana. Olha a Bíblia, quanta história fofa, grande, poderosa, meu Deus. Ele deu uma ordem. Aí, isso depois de 3 anos e meio, sem cair uma gota, a terra seca, uma miséria. Aí ele subiu no Carmelo. Primeiro ele matou todos os profetas de Baal. Daí ele subiu para o Carmelo e foi invocar a Deus para chover. E aí choveu, e aí você conhece essa história. Omri andou nos pecados de Jeroboão. Acabe transformou o país. Até a capacidade de construir um templo para Baal ele construiu. E Deus estava falando, vocês têm andado nas práticas, aqui, têm obedecido os decretos de Omri e todas as práticas da família de Acabe. Significa que o povo, as autoridades, todos estavam não só nos pecados de Jeroboão, mas também adoradores de Baal e de Astarote. Uma bagunça. Uma bagunça. Estava a nação inteira. Tudo bagunçado. Não havia temor ao Senhor. Mas o Senhor disse, por isso os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Sabe do que o Senhor estava falando? Ele estava falando do cativeiro, dos 70 anos de exílio na Babilônia. Vocês vão entrar numa situação que vai ser uma vergonha para vocês. Vocês vão ser levados, vão viver lá cativos, vão para o cativeiro. Porque vocês sabem o que vocês devem fazer. Mas vocês têm feito aquilo que vocês sabem no que deu. Vocês conhecem a história. Vocês sabem que eu não aprovei os pecados de Jeroboão, o que Jeroboão fez, o que Acabe fez. Vocês sabem o que significa os pecados de Jeroboão e a casa de Acabe. E, no entanto, vocês têm andado nos decretos, obedecido os decretos de Omri e em todas as práticas da família de Acabe. Tem gente que já sabe o que Omri e Acabe, o que representa os pecados de Jeroboão, o que representa a casa de Acabe, pois faz vista grossa e ainda vai lá e continua obedecendo os decretos e todas as práticas. Não dá para entender. Mas os anos passam e a gente está aí vendo a mesma coisa.
Deus deixa claro, não está na cara. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O que o Senhor estava falando? Estava falando da vinda do Senhor Jesus para governar. E o que ele estava deixando bem claro aqui? Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O que nós entendemos aqui? Qual é a liderança que o Senhor defende? Que estava falando para eles? A liderança que respeita os decretos e mandamentos e ordenanças de Deus. Aquele que está lá nas suas origens, estão no passado distante, em tempos antigos. Aquilo que as pessoas chamam de coisa antiga, coisa do passado, coisa que precisa ser ignorada, obsoleta. Que o Senhor está dizendo, precisa resgatar. Precisa resgatar coisas antigas que as pessoas tratam como coisa antiga, coisa distante, coisa que precisa, coisa ultrapassada. Não! Todo crente tem que perseguir o padrão bíblico. E aquilo que muita gente chama de coisa antiga, obsoleta, ultrapassado, continua sendo verdade na palavra de Deus. Miqueias 7:18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permanece irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados às profundezas do mar. O que ele estava falando? Ele estava falando para o povo. Se o povo se arrepender e fizer o que é certo, o Senhor é poderoso. Ele perdoa. E Ele é tão amoroso, tem tanta compaixão, que Ele perdoa e atira os nossos pecados nas profundezas do mar. Quer dizer, Ele está falando, eu restauro essa nação. Mas de que maneira que a nação de Israel seria restaurada? Através de uma volta para Deus. Como é que o nosso país vai ser restaurado? Através de uma volta para Deus. O povo de Deus precisa voltar e defender aquilo que Deus defende, e estar do lado de quem defende o que Deus defende, e proclamar o que Deus defende. Nós precisamos defender o que Deus defende. Quem está entendendo? E ele fala, Miqueias por fim fala isso aqui, ó. 7:7. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Por que me ouvirá? Porque eu vou orar, eu vou buscar Ele. Eu vou esperar em quem? Eu vou esperar em Deus. Eu não vou esperar de ninguém, eu vou esperar de Deus, eu vou esperar no Senhor. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Coloquem-se de pé, por gentileza. Eu quero ler o que o Senhor falou. Quando o povo perguntou, o que a gente tem? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele disse, vamos juntos. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. Diga, ame. Tem que amar a fidelidade. Não é apenas ser fiel, tem que amar a fidelidade. Diga, ame a fidelidade. E ande
humildemente com o seu Deus. Coloque a mão no coração e feche seus olhos. Eu vou voltar a ler para você o que eu iniciei em Romanos 1, o 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. O que é que pratica? Eu vou ler de novo para você, só para você lembrar. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. Hoje em dia, o que tem sido defendido é isso. Os pais não têm autoridade nem sequer para corrigir os filhos. Não faz muito tempo, eu ouvi que uma menina, quando foi corrigida, colocada de castigo e ganhou as palmadas da mãe, ela virou para a mãe e disse assim: eu vou te mandar para a cadeia. As minhas amigas disseram que se você fizer isso comigo, eu posso te pôr na cadeia. Está com 15 dias. Eu fiquei sabendo de um caso que é da família, mas distante. As meninas foram criadas. A mãe foi criada na igreja, mas já criou as filhas fora. O que aconteceu com a menina, que tem, não sei se 14 ou 16 anos, uma coisa assim? Começou a namorar um rapaz com um histórico de drogas e tudo. Levou o rapaz e se deitou com o rapaz dentro da casa da avó. Os pais aí entraram em desespero, a mãe perdeu a paciência e deu uma surra na filha. Não, o pai deu uma surra na filha. Os pais são separados, mas o pai ficou em desespero e deu uma surra na filha. Ela foi para a escola, mandou as amigas filmarem as marcas da cinta. Foi na delegacia, abriu e agora está correndo um processo contra o pai. A mãe agora, que é separada do pai, na aflição, porque ela sozinha não dá conta, tá indo defender o pai. Porque sabe que foi justo, foi algo dramático para a família. Mas o que é isso? É a cultura de hoje, são os ensinos de hoje. As coisas que as pessoas... É o mundo que nós vivemos. Que tem levado a uma destruição da família, roubando a autoridade dos pais, pais fracos, pais permissivos, filhos descontrolados. E quem aprova e defende e faz leis para isso? O Estado. Que a cada dia, está aí, ó, com tanta coisa num país, com a pior educação, a pior saúde, tanta coisa terrível, um país lindo, maravilhoso, com condições mil, o que se defende é o quê? Levando sexo para as crianças na escola, quando muitas não sabem nem escrever o nome até hoje.
e ficar aí fazendo passeata para aborto. Um país que tem tantos problemas. São as causas defendidas. E gente ainda que se diz evangélico. Em cima do muro. Defendendo causas que Deus abomina. Já vimos aí lideranças defendendo o aborto. Candidata à presidência que se diz cristão ou cristã. Em cima do muro em relação a causas tão sérias como, por exemplo, o aborto. Ah, bicho, mas aí no mundo já está assim. Eu sempre digo isso, eu sei. Que o mundo jaz no maligno, está uma bagunça. Mas peraí, nós agora então vamos ser coniventes. Nós vamos simplesmente nos calar e deixa o povo fazer o que quiser. Deixa. Deixa esse povo cego, sem visão nenhuma, fazer o que quiser. Sendo a igreja tão forte, Elias sozinho defendeu os interesses de Deus. Um único. Ele ainda disse, eu sou o único profeta que sobrou. Mas ele sozinho fez o que 450 não conseguiu. Então assim, nós temos que ter um posicionamento firme de crente. Parar de ser covarde. Crente não é covarde. Eu não botei isso aqui, mas aqui, ó, eu vou ler para você, antes de finalizar a nossa reunião, o que diz aqui, ó. Apocalipse 21:8. Mas os covardes, qual é o primeiro grupo que vai ser jogado no lago de fogo e enxofre? Os covardes. Os covardes. E aí, às vezes, as pessoas pensam que covarde é aquele que está... Ai, eu fiquei com medo de barata. Ai. Acorda, meu filho, pelo amor de Jesus. Covarde é quem se intimida diante de um grito, ou de... Cala a boca, não fala não. Se você falar, eu te xingo. Mas xinga. Faz o que você quiser. Você tem que ter controle emocional. E dizer não. Essa é a tua fé, a tua crença, é a sua ideologia, é a sua cabeça, vê com ela. Mas eu tenho a minha. Eu respeito a sua cabeça, não estou aqui te xingando. Mas você vai respeitar a minha, meu filho. Respeita a minha. Respeita a minha. Você tem que se posicionar. Eu não estou falando para sair daqui e gritando aos quatro cantos. Não, mas nós estamos vivendo, da hora que nós levantamos, da hora que nós vamos deitar, nós precisamos nos posicionar como crentes. E as eleições estão aí. Você vai continuar nos caminhos de Onri e de Acabe? Nos pecados de Jeroboão e da casa de Acabe? Ou você vai eleger aquilo que defende o que Deus defende? Porque não tem salvador da pátria, viu? Não tem gente perfeita. Se alguém está aqui procurando, você não é perfeito. Eu não sou. Mas seja para o que for, para a área que for, você tem que ir lá pegar qual é o plano de governo dessa pessoa, o que ela pretende fazer. Você tem que ir lá e ver o histórico da vida dela, porque fica muito bom, vão tratar você e a mim
como esclerosado, como esquizofrênicos, e nós não somos. Como quem não tem memória. Então, peraí, o que Deus defende? Deus defende a família, Deus defende a verdade, Deus defende a justiça, Deus defende a fidelidade. Humildade é ouvir a Deus. Deus manda até cuidado com a criança. Cuidar das crianças. Porque é aí que começa tudo. Que tipo de crente você é na sua casa, que tipo de crente você é no seu trabalho, que tipo de crente você é na rua, que tipo de crente você é na vida. Você é um omisso? Você é covarde? Você é um passivo, inerte? Você é um acomodado? Você diz, não, eu não pratico, mas consente, mas apoia, mas defende. Se você não sabia, que você vai dar conta também, agora você sabe. Quando você está do lado da injustiça, quando você pende para o lado de coisas que Deus abomina, você é responsável, tanto quanto aqueles que estão praticando. Isso é em tudo na vida. Então pense a respeito e tome uma decisão, porque Deus tem falado conosco, nós precisamos ter uma posição firme. E eu vou pedir para você, para partir de hoje, porque eu já falei isso para toda a igreja, em todas as vezes que você for se curvar para orar, você vai orar pelo país e você vai orar pelas essas eleições, para que Deus tenha misericórdia do nosso país. Você vai se comprometer. Senhor, abençoa o Brasil e coloca os governantes certos lá. Senhor, coloca a tua mão. E no dia da eleição, o nosso jejum, eu vou avisar sobre o dia do nosso, vai ser dia da ceia. Nós vamos dedicar, além dos nossos projetos, nós vamos dedicar a nação, a essa eleição, para que Deus tenha misericórdia do nosso país, do nosso povo, da nossa nação. Porque Deus estava falando, esses dias eu cheguei e fui acordada na madrugada. O Senhor falando sobre isso, exigindo uma postura de oração, porque a Bíblia fala para orar pela nação, a Bíblia fala para orar pelos governantes, e é falta de uma posição da igreja, que muita coisa tem descambado do jeito que tem descambado. Eu quero que você, antes de nós encerrarmos, que você tome uma decisão na sua vida, que você vai ser um crente, o crente que a Bíblia fala que você deve ser, um corajoso e destemido e bem posicionado, que defende a causa de Deus, que defende os interesses de Deus, que é um bom representante de Deus na rua, no trabalho, na família, na vida, que ergue a cabeça, olha no olho e tem orgulho de dizer, eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, eu acredito no que Deus acredita, eu defendo o que Deus defende. E eu vou continuar defendendo o que Deus defende. O que Deus defende? É o que eu defendo. Qual é o meu ponto de vista? A Bíblia. Qual a minha opinião? O que é a opinião de Deus? É o que está na Bíblia. No que você acredita? Eu acredito no que Deus falou. Eu acredito no que está no Santo Livro. Os crentes de antigamente morriam pela palavra. Eram decapitados, queimados vivos. Tiravam o couro, a pele deles vivos. Eles davam a vida pelo Evangelho. A vida.
E o que é que nós temos dado? Com a cabecinha fechada, igual papagaio, falando muitas vezes de coisas que nem sabe, nem entende, comendo pela mão dos outros. Sua regra de fé é a palavra de Deus. Qualquer coisa que alguém falar, você tem que consultar a Bíblia. O que a Bíblia diz? E é nessa linha que nós temos que seguir. Ó Espírito Santo, eu oro por um povo forte, destemido, bem posicionado, corajoso. Um povo que luta por aquilo que acredita, que não se acovarda, que confia, que anda por fé e diz não para tudo que o Senhor diz não. Um povo que ama a justiça, ama a fidelidade e anda em humildade. E humildade é se curvar diante do Senhor, é ouvir o Senhor. É se agradar de tudo que o Senhor agrada. Fortaleça o teu povo, meu Pai. Fortaleça o teu povo. Fortaleça o nosso país. Fortaleça a igreja. Fortaleça, Senhor. É o que eu te peço. Levanta um povo forte, um povo de visão, um povo determinado, um povo de convicção, meu Pai, um povo forte, um povo que não se curva. Cubra cada um com teu sangue, e que nenhum saia da mesma maneira, mas que saia com a cabeça erguida e decidido. Andar como um bom representante do Senhor e defender seus interesses. Representar, meu Senhor, sendo o sal da terra, a luz do mundo, produzindo frutos, não se envergonhando do Senhor, defendendo o que o Senhor defende de todas as maneiras, sendo um exemplo. Porque dizem que o número de cristãos tem crescido, mas onde eles estão, Senhor? Nós precisamos impactar o mundo, impactar essa nação. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos nos posicionar como salvos que têm a confiança que as portas do inferno não podem prevalecer. Nós somos poderosos. Nós temos poder sobre o inferno. Nós podemos definir situações. Nós temos o poder para mudar as coisas. Se tem alguém que tem poder, não é o mundo, não é a ONU, não são os governantes, mas no teu povo. Isso é bíblico, Pai. O teu povo pode definir, o teu povo pode mudar as coisas. E nós somos o teu povo. O teu Israel. Cubra cada um com teu sangue, levanta com força e desperta um povo corajoso e destemido para viver como o Senhor nos chamou para vivermos. Eu abençoo cada um, eu abençoo o nosso ministério, o teu povo, a tua igreja. Eu abençoo essa nação e eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e coloque os governantes certos no poder em cada área, para a glória do teu nome. Que essa nação venha glorificar o teu nome com escolhas corretas. Que essa nação venha glorificar o teu nome e deixar de ser um objeto de zombaria, meu Deus, para ser um orgulho e um exemplo para as outras nações, como o Senhor lutou que Israel fosse. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.